o resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e do hábito que você ainda não transformou. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Então, estamos com o livro Hábitos Atômicos de James Clear. Entramos na segunda lei de mudança de comportamento, que se chama Torne-o Atraente. E estamos no capítulo 8 do livro, que se chama Como Tornar um Hábito Praticamente Irresistível, né? Pois bem, hoje é a segunda parte do capítulo 8. Eu dividi o capítulo 8 em 3 partes para ficar didático, ficar dinâmico e vocês conseguirem assistir esse vídeo em qualquer tempinho livre que vocês tiverem, né? Então vamos lá. A segunda parte do capítulo 8, ela já começa falando uma verdade que pouca gente entende e que menos gente ainda aplica. Qual é essa verdade? A verdade é a seguinte: você não faz o que é melhor para você. Você faz o que é mais desejável para você naquele momento. E o que você deseja mais no momento não necessariamente é o melhor para você, tá? O livro, nessa parte, ele revela uma coisa que é muito desconfortável, mas que ao mesmo tempo é libertadora. Então a gente vai para a leitura para entender, né, o que é isso que é desconfortável, mas é libertador. E depois eu faço um compilado das ideias centrais dessa parte do livro. Gera uma ferramenta de transformação para você aplicar na sua vida real hoje, assim que você terminar de assistir esse vídeo, ok? Então vamos lá. Como tornar um hábito irresistível? Parte 2 do capítulo 8. Se a história servir de guia, as oportunidades do futuro serão mais atraentes que as de hoje. A tendência é que as recompensas se tornem mais concentradas e os gatilhos mais atraentes. A junk food é uma forma mais concentrada de calorias do que os alimentos naturais. Destilados são uma forma mais concentrada de álcool do que a cerveja. Os videogames são uma forma de jogo mais intensa que os jogos de tabuleiro. Comparadas à natureza, essas experiências compactas e recheadas de prazer são difíceis de resistir. Temos os cérebros de nossos ancestrais, mas tentações que eles nunca tiveram que enfrentar. Se quiser aumentar as chances de que um comportamento ocorra, você precisa torná-lo atraente. Ok? Guardaram essa informação? Se você quiser aumentar as chances de que um comportamento realmente ocorra, você precisa tornar esse comportamento atraente. Ao longo de nossa discussão da segunda lei, o nosso objetivo é aprender como tornar os nossos hábitos irresistíveis. Os bons hábitos, né, gente? Embora não seja possível transformar todo o hábito em um estímulo supranormal, podemos tornar qualquer hábito mais atraente. Para isso, devemos começar entendendo o que é um desejo e como ele funciona. Começamos examinando uma assinatura biológica que todos os hábitos compartilham, que é o pico da dopamina. E aí vem o próximo título, que se chama O Ciclo de Feedback Acionado por Dopamina. Os cientistas conseguiram identificar o momento exato em que o desejo ocorre, medindo um neurotransmissor chamado de dopamina. Ela ganhou importância em 1954, quando os neurocientistas James Olds e Peter Milner fizeram um experimento que revelou os processos neurológicos por trás da vontade e do desejo. Ao implantar eletrodos no cérebro de ratos, os pesquisadores bloquearam a liberação de dopamina,
Para surpresa dos cientistas, os ratos perderam toda a vontade de viver. Eles não comiam, não acasalavam, não desejavam nada. Dentro de alguns dias, morreram de sede. Em estudos de acompanhamento, outros cientistas também inibiram as partes dopaminérgicas do cérebro, mas dessa vez borrifaram pequenas gotas de açúcar nas bocas dos ratos com supressão de dopamina. Suas carinhas se iluminaram com prazer por causa da substância saborosa. Mesmo com a dopamina bloqueada no cérebro, eles gostaram do açúcar como antes. Eles simplesmente não o desejavam mais. A capacidade de sentir prazer permaneceu, mas sem a dopamina o desejo morreu. E sem desejo, a ação foi interrompida. Quando outros pesquisadores reverteram esse processo e inundaram o sistema de recompensa do cérebro com dopamina, os animais praticavam os hábitos a uma velocidade vertiginosa. Em um estudo, os camundongos receberam uma poderosa dose de dopamina toda vez que enfiavam o nariz em uma caixa. Em poucos minutos, os ratos desenvolveram um desejo tão forte que começaram a enfiar o nariz na caixa 800 vezes por hora. Os humanos não são tão diferentes. O jogador médio de máquinas caça-níqueis gira a roda 600 vezes por hora. Assustador, né, gente? Os hábitos são um ciclo de feedback acionado pela dopamina. Olha essa frase, vou repetir. Os hábitos são um ciclo de feedback acionado pela dopamina. Todo comportamento altamente formador de hábito, ou seja, consumir drogas, junk food, jogar videogames, navegar nas mídias sociais, está associado a níveis mais altos de dopamina. O mesmo pode ser dito de nossos comportamentos habituais mais básicos, como comer, beber, fazer sexo e interagir socialmente. Durante anos, os cientistas assumiram que a dopamina estava relacionada apenas ao prazer, mas agora sabemos que ela desempenha um papel central em muitos processos neurológicos, incluindo motivação, aprendizado e memória, punição e aversão e movimentos voluntários. Quando se trata de hábitos, a principal conclusão é a seguinte: a dopamina é liberada não apenas quando você experiencia o prazer, mas também quando você o prevê. Viciados em jogo têm um pico de dopamina antes de fazerem uma aposta e não depois de ganharem a aposta. Viciados em cocaína têm um pico de dopamina ao ver a droga e não depois que usam a droga. Sempre que você prevê que uma oportunidade será gratificante, os seus níveis de dopamina aumentam em antecipação. E sempre que a dopamina aumenta, o mesmo acontece com a sua motivação para agir. É a antecipação de uma recompensa e não a efetivação da recompensa que nos leva a agir. Curiosamente, o sistema de recompensa ativado no cérebro quando você recebe uma recompensa é o mesmo ativado ao prever essa recompensa. Essa é uma das razões pelas quais a antecipação de uma experiência pode frequentemente parecer melhor do que a efetivação dessa experiência. Quando criança, pensar na manhã de Natal pode ser melhor do que realmente abrir os presentes. Como adulto, sonhar acordado com as próximas férias pode ser mais agradável do que estar de férias. Os cientistas se referem a isso como a diferença entre querer uma coisa e gostar de uma coisa. E aí vem uma figura que se chama o pico de dopamina. A legenda dela é a seguinte: antes que um hábito seja aprendido, e aí eles deixam a figura A, onde o pico de dopamina vem só na recompensa, a dopamina é liberada quando a recompensa é experimentada pela primeira vez. Na próxima vez, e aí vem a imagem B, a dopamina sobe antes da ação
imediatamente após o reconhecimento do estímulo. Esse pico leva à vontade e ao desejo de agir sempre que o gatilho for detectado. Uma vez que um hábito é aprendido, a dopamina não aumenta quando uma recompensa é experimentada porque você a espera. No entanto, se vir um estímulo e esperar uma recompensa, mas não consegui-la, a dopamina cairá com a decepção. E aí vem a imagem C, onde a dopamina continua tendo seu pico na fase do desejo, só que ela cai na fase da recompensa, quando você não a consegue, tem uma decepção. A sensibilidade da resposta à dopamina pode ser claramente vista quando uma recompensa é fornecida tardiamente. E aí vem a imagem da letra D. Primeiro a sugestão é identificada e a dopamina sobe à medida que a vontade aumenta, ela sobe na fase do desejo. Em seguida, uma resposta é acionada, mas a recompensa não vem tão rapidamente quanto o esperado. E a dopamina começa a cair, então ela tem uma queda na fase de resposta. Finalmente, quando a recompensa vem um pouco mais tarde, a dopamina dispara novamente. É como se o cérebro estivesse dizendo: veja, eu sabia que eu estava certo. Não se esqueça de repetir esta ação da próxima vez. Cria-se assim um hábito. O seu cérebro tem muito mais circuitos neurais alocados para querer recompensas do que para gostar das recompensas. Os centros de desejo do cérebro são grandes. O tronco encefálico, o núcleo accumbens, a área tegmentar ventral, o corpo estriado dorsal, a amígdala e porções do córtex pré-frontal. Em comparação, os centros de prazer do cérebro são muito menores. São muitas vezes referidos como hotspots hedônicos e são distribuídos como pequenas ilhas em todo o cérebro. Por exemplo, os pesquisadores descobriram que 100% do núcleo accumbens é ativado durante o desejo. Enquanto isso, apenas 10% dessa estrutura é ativada durante o prazer real. Bom, terminamos aqui a segunda parte do capítulo 8 e vamos conversar sobre ela. Bom, eu comecei falando sobre uma verdade que o livro traz nessa parte, que pouca gente entende e menos gente ainda aplica, que é exatamente a seguinte: você não faz o que é melhor para você, você faz o que é mais desejável para você naquele momento. E aí, o que o livro vem revelar que é desconfortável, mas é libertador? É que o problema não é falta de disciplina. O problema é que os seus maus hábitos são mais atraentes do que os seus bons hábitos. Essa é a verdade, né? Isso não é acidente, tá? Isso é biologia. O cérebro foi programado para buscar a recompensa e não buscar a lógica, o que é correto, o que é melhor. Então, você não age por causa da recompensa, você age por causa da antecipação dessa recompensa. Quando você antecipa, vislumbra que tem algo legal lá na frente para te recompensar. Essa antecipação já faz o seu cérebro agir. E aí você vai e faz uma determinada ação, tá? E aí o livro vai introduzir o conceito central, né, dessa parte, que é a dopamina. A dopamina, ela não é o prazer em si. A dopamina, ela é o desejo pelo prazer. É ela que te faz querer agir. E esse é o ponto que muda tudo, porque a dopamina, o livro vai explicar, ela não é liberada antes. Ela é liberada antes da ação e não depois da ação. Ou seja, você não abre o seu celular porque você recebeu o prazer. Você abre o seu celular porque você espera receber prazer rolando o feed da rede social. Você não come porque está com vontade de comer. Você come porque você está antecipando que vai receber um conforto emocional quando você comer. Você não procrastina porque você gosta de ser procrastinador.
Você procrastina porque você está ansiando por um alívio, né? Ao não fazer alguma coisa que você julga que é chata, você julga receber um alívio imediato. E isso muda completamente o jogo, porque o que move você não é a recompensa real. Você começa a perceber que o que te move é a expectativa dessa recompensa. Então é por isso que pensar nas férias, como o livro fala, é mais prazeroso do que estar nelas. Imaginar o sucesso é mais fácil do que construir o sucesso. Sonhar é mais viciante do que executar. Porque o seu cérebro está viciado em antecipação. Agora, olha o impacto disso na sua vida. Se os seus maus hábitos, eles geram mais antecipação de prazer do que os bons hábitos, eles sempre vão vencer. Não importa o quanto você tente se controlar. Porque a motivação, ela não vem da disciplina, ela vem do desejo. E aí entra o verdadeiro poder da segunda lei da mudança de comportamento. O livro fala que você precisa tornar os bons hábitos mais atraentes do que os maus hábitos. Você não precisa tornar os bons hábitos mais difíceis ou mais obrigatórios que os maus hábitos. Não, você precisa tornar os bons hábitos mais desejáveis do que os maus hábitos. Senão os maus hábitos sempre vão vencer, né? Pensa aqui comigo. Que hábitos na sua vida hoje que são altamente atraentes, mas que na verdade estão te sabotando? O que você está antecipando quando você procrastina, quando você come, quando você foge, quando você se distrai? Que prazer você está antecipando? Os seus hábitos produtivos, eles são emocionalmente recompensadores ou eles são racionais? Você faz o certo ou faz o que te recompensa emocionalmente? E como que você pode aumentar essa antecipação de prazer naqueles bons hábitos que você ainda não tem, mas quer construir? Entenda que você não precisa de mais força de vontade, você já tem. O que você precisa é de mais desejo direcionado. Na cartilha Mente de Ouro, é isso que eu ensino para você. Como você consegue reprogramar o seu sistema de recompensa para que a sua disciplina deixe de ser uma luta, um esforço e vire uma inclinação natural. Né? Porque enquanto os seus maus hábitos parecerem recompensa e os seus bons hábitos parecerem obrigação, você vai continuar presa no mesmo ciclo, não tem jeito. Então eu vou deixar o link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado e ficarei extremamente lisonjeada se vocês acessarem, até porque a cartilha Mente de Ouro traz um bônus, que é o cofre dourado da prosperidade, que traz exercícios diários para você instaurar esses hábitos de maneira automática no seu cérebro, ok? Agora responde para mim nos comentários. Escreve aí. Qual hábito hoje que parece muito difícil para você executar? Simplesmente porque ele não é atraente o suficiente para você. É um hábito chato, né? E aí ele fica difícil de ser executado. Como sempre, eu termino o nosso vídeo falando que você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui é vida real. Aqui você não aprende só conceitos. Aqui você aprende a reprogramar o seu comportamento lá de baixo, lá da raiz. Lembrem-se sempre, o cérebro ele não responde à lógica. A gente achava que era, não é. Ele responde à antecipação. E assim você consegue mudar um hábito, que muda uma mente, que muda uma vida. O seu cérebro ele não foi feito para buscar o que é certo, ele foi feito para buscar o que parece recompensador. Então, se você não tornar os seus bons hábitos atraentes, os seus maus hábitos sempre terão vantagem, ok? O resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. Para isso, eu estou aqui, para ler essa página para você. Frente ao tema de hoje, eu também posso te dizer que o resultado que você ainda não tem está atrás daquele desejo que você ainda não aprendeu a direcionar na sua vida. Então já se inscreve no Clube da Mente de Ouro, continua comigo porque o próximo passo, que é o final do capítulo 8, vai ser aprender como manipular esse desejo ao seu favor. Um beijo grande no coração de vocês.